Amém. Hoje nós estaremos falando sobre algumas lições que nós podemos aprender com a reforma protestante, irmãos. Este mês, mês de outubro, nós comemoramos o dia da reforma, exatamente no dia 31 de outubro, nós comemoramos aí o dia da reforma protestante, que agora em 2020 são 503 anos, tá? Mas quando nós paramos para olhar para a reforma protestante, nós somos convidados a pensar na situação que estamos vivendo hoje, na situação que algumas igrejas têm vivido hoje, e somos aí levados então a pensar nesse texto onde Paulo estava escrevendo aos Romanos, em Romanos 12, verso 2, onde nós lemos: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está aí exortando a igreja de Roma, ele está escrevendo aí aos romanos, para que eles não se ficassem conformados com as coisas desse mundo, e até mesmo dentro dos locais de adoração, dentro dos templos daquela época, já havia algo que não agradava a Deus. E ele então ali, ele exorta aquela igreja a não se conformar com as coisas, não deixar que as coisas do mundo viessem para dentro da igreja do Senhor Jesus. E hoje nós somos convidados a pensar nesse tema. Mês de outubro, mês da reforma protestante, 503 anos. O que nós temos aprendido quando olhamos para esses 503 anos de reforma protestante? O que nos vem à mente, qual a lição que nós aprendemos ao pensarmos na reforma protestante? 503 anos de história. Nós pensamos apenas nesses 503 anos, mas nós vamos ver que a reforma protestante ela começou muitos anos antes, tá? Que já se pensava em uma reforma. Muitos anos antes de 1517, algumas pessoas já demonstravam a sua insatisfação com o sistema eclesiástico que estavam sendo apresentado a eles, tá? E começou então um movimento para que houvesse uma mudança dentro da igreja daquela época, porque algumas pessoas já não estavam mais aceitando algumas coisas que aconteciam. Então, nós podemos olhar para a reforma e dividi-la em alguns momentos da história. Por exemplo, a pré-reforma, a reforma, a anti-reforma e a pós-reforma, tá? Hoje nós estaríamos aí numa pós-reforma, 503 anos depois, mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que, neste momento, a igreja talvez precise de uma nova reforma. Talvez essa reforma já foi há tanto tempo, Quando você faz uma reforma na sua casa, ela se mantém ali bonita por algum tempo, mas daqui a alguns anos, você olha para a sua casa novamente e eu preciso fazer uma nova reforma. E quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus hoje, 503 anos após essa reforma, nós somos convidados a pensar nesse tema. Será que não precisamos mudar em alguma coisa? Tá? Por exemplo, em 1369 a 1415, uma pessoa chamada John Hus apresentava já algumas ideias. Olha que 1369 para 1517, já vai aí alguns anos significativos, 169, quase mais de 100 anos, aí, em torno de uns 150 anos, tá? Então, já antes, em torno de 150, 200 anos, as pessoas já demonstravam algumas insatisfações com o que vinha sendo ensinado. John Wycliffe, em 1328 a 1384, era um inglês, também já apresentava insatisfações com o que vinha sendo ensinado dentro da igreja. Depois vem Zwingli, 1484, aí já na reforma, 1483 a 1546, quando viveu Martinho Lutero, ele morre em
1546, mas neste período que nós podemos chamar de reforma, tá? Nós percebemos que algumas pessoas se destacaram nesse movimento. Aí depois de 1517, entramos aí num período que é conhecido como anti-reforma ou contra-reforma. Por quê? As autoridades daquela época, quando foi proclamada ali a reforma, eles começaram a tomar decisões, que para tentar calar aqueles reformadores, para tentar calar aquelas pessoas, e esse período por isso é conhecido como anti-reforma ou contra-reforma. Mas aquelas pessoas que estiveram presentes naquele movimento não se deixaram calar, eles continuaram. Tá? E por isso hoje nós percebemos uma mudança significativa na igreja, mas no decorrer desses 503 anos, é onde precisamos pensar, será que a igreja continuou igual naquela igreja dos 503 anos da reforma, dos 1517, Será que a igreja ainda é a mesma daquele início da reforma? Ou será que ela sofreu alguma interferência mundana e mudou algumas coisas que precisam ser reavaliadas? Tá? Então eu entendo que nós precisamos avaliar as lições que nós aprendemos com a reforma protestante. E a primeira lição é quando nós olhamos para Lutero e percebemos que ele era um observador das coisas que aconteciam à sua volta. Será que você tem observado o que acontece à sua volta? Tá dentro da sua denominação, dentro da sua igreja? Tá? Por exemplo, eu faço uma pergunta a você. O que está acontecendo neste final de semana, ou aconteceu até ontem, tá, dentro da denominação batista? Propositalmente eu tenho silêncio, mas estávamos aí em período de convenção batista carioca que aconteceu na primeira igreja batista em Irajá, tá? Mas algumas pessoas nem perceberam, nem souberam, ou foi falta de informação, ou foi falta de interesse, mas aconteceu nesses dias a convenção batista carioca, ali na primeira de Irajá. O que acontece na convenção batista carioca? Nessas convenções anuais, são tomadas decisões que envolvem as igrejas. As igrejas, elas têm uma autonomia. A convenção, ela não tem ingerência sobre a igreja, mas eles ali tomam decisões que podem interferir na nossa vida eclesiástica, entendeu? Então, por isso que nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo dentro da denominação. Precisamos observar os acontecimentos à nossa volta e analisá-los criticamente, fazer uma crítica e percebermos o que está acontecendo, se aquilo é bom ou não. É por isso que Paulo escreveu: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. As decisões são tomadas pela liderança, sim, mas nem sempre, irmãos, são decisões que agradam a todos. Eu poderia até arriscar a dizer que nem sempre são decisões certas, tá? Porque a Bíblia nos mostra que nem sempre a grande maioria tem razão. Toma-se decisões. O voto, a maioria vence, mas nem sempre, biblicamente falando, a maioria tem razão. Entendeu? Por que, pastor, que a maioria não tem razão? Porque quando os espias foram espiar a terra prometida, quantos disseram que eles não eram para entrar, porque iriam morrer, iriam ser devorados, iriam acontecer tudo de ruim? Não, nós não podemos entrar na terra prometida. 10. Mas duas pessoas, Josué e Caleb, disseram: não, nós vamos entrar porque o Senhor é conosco, nós vamos vencer, nós vamos tomar posse da terra. Eram 2 contra 10. Então, por isso eu entendo que nem sempre a maioria tem razão. A maioria vence, sim, tá? Porque é a maioria. Mas ela nem sempre tem razão e nem sempre toma as decisões certas. Por isso que nós precisamos estar atentos ao que acontece à nossa volta, não somente dentro da igreja, mas na nossa denominação também e no nosso governo. Tá? Este é um ano que teremos eleições municipais, precisamos estar atentos aos acontecimentos. Então, a primeira lição
é que precisamos observar os acontecimentos à nossa volta e analisá-los criticamente. Será que você faz uma análise do governo, né, do que tem acontecido nos últimos 4 anos, do que de bom, o que de ruim, para poder votar na mesma pessoa esse ano ou não votar mais? Né? É uma questão que nós precisamos avaliar, se aquela pessoa está fazendo uma coisa certa ou errada, boa ou ruim. Mas dentro das igrejas também, irmãos, nós precisamos avaliar isso. Porque a liderança, ela decide, a assembleia, leva para a assembleia, mas nem sempre ali, né, as coisas funcionam como nós queremos, como você quer. Mas se você discordar, você tem todo o direito de chegar e dizer, olha, eu discordo. Eu posso ser voto vencido, mas eu discordo. Mas muitas das vezes nós precisamos sentar e conversar democraticamente, né, para chegarmos a um bom senso, desde que não contrarie a palavra de Deus, principalmente. Como podemos aplicar esta primeira lição em nossas vidas? Você tem observado decisões de nossas lideranças governamentais, STF, presidente, governadores, prefeitos? Se você analisar as decisões do STF ultimamente, né, a gente vai ficar decepcionado. Você tem observado as decisões denominacionais que sua liderança religiosa tem tomado? Lutero era uma pessoa que observava essas decisões. Por isso aquela revolta toda, por isso aquele descontentamento todo, não só dele, mas de outras pessoas também, que veio a caminhar para a reforma protestante. Né? Você tem observado as decisões da liderança da sua igreja? É preciso parar para avaliar tudo isso, irmãos. Nós estamos aqui abertos, né? Nem sempre, como falei, a gente acerta nas decisões. Mas aquilo que você discordar, né, precisa chegar e falar, pastor, vamos conversar sobre isso? Irmã Célia, vamos conversar sobre esse ponto da escola bíblica dominical? Né? Então é preciso que a gente converse para acertarmos. Tá? Lutero tentou consertar de uma forma bem democrática aquilo que estava errado. Lutero não levantou um movimento contra a sua liderança, tá, para que ele pudesse resolver a situação. O que ele fez? Ele chamou a liderança, ele queria sentar e conversar com a liderança para tentar resolver aquela situação. Mas ele não conseguiu. Nem os outros antes dele, né, que tentaram conseguiram. Mas ele marcou a história da igreja porque ele não conseguiu, mas também ele não se submeteu, ele não continuou submetido àquelas decisões que ele considerava errada. Porque na sua análise crítica, ele olhou e percebeu que estava realmente errado. E às vezes o erro está em nós, irmãos. Às vezes nós consideramos que a situação está errada, que a coisa está errada, mas quando nós sentamos para conversar, né, a pessoa nos explica, olha, está sendo tomada essa decisão por isso, por isso, por isso. Aí você volta atrás na sua decisão e passa até a abraçar aquela causa, por mais que você discordasse antes, né? Agora você passa a abraçar aquela causa e trabalhar juntos, de mãos dadas, e aquilo vai ser resolvido, né? O serviço vai ser feito, o trabalho vai ser realizado. Então, uma segunda lição que nós aprendemos com Lutero é que nós precisamos analisar, após fazermos uma análise crítica e entender comprovadamente que algo está errado, tentar dialogar para acertar o que está errado. Dialogar com a liderança, né, com aqueles que estão fazendo a coisa que você julga naquele momento está errado, para acertar. Lutero, ele tentou conversar com o clero, mas ele não foi, né, não teve êxito, né, nessa conversa, nem chegou a conversar, ele tentava, mas não conseguia, tá? Ele tentava ali conversar para buscar a solução para o problema. Então ele queria fazer parte da solução. Às vezes, né, as pessoas apresentam o problema, mas não trazem a solução. Eu aprendi que às vezes para você apresentar um problema a uma pessoa, você tem que levar junto uma solução. Mesmo que não seja do agrado daquela liderança, né? Mesmo que aquela liderança não vá fazer aquilo que você apresenta como solução para o problema que você apresentou, tá? E muitas das vezes o que acontece no meio público? Você apresenta o problema, apresenta a solução e a pessoa aceita o problema, mas não a solução naquele momento. Aí depois ela traz uma solução muito parecida com aquilo que você apresentou. E ela fica sendo o pai da criança. Né? Então, às vezes isso acontece.
Lutero tentou conversar com o clero para buscar solução, mas ele não conseguiu essa conversa. Tá? Então, como nós podemos aplicar essa segunda lição para nossas vidas? Precisamos ouvir aqueles que discordam de nós. Às vezes o marido discorda da mulher, a mulher discorda do marido, o filho discorda do pai, o pai discorda do filho. Mas se não sentar para ouvir, né, as partes ali conversarem, não vão chegar a um consenso, não vão chegar a um acordo. Lutero queria ser ouvido pela liderança da igreja, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu sentar diante, né, da liderança da igreja, da liderança do governo, porque naquela época a decisão também ia interferir em decisões governamentais, tá? Porque governo e igreja estavam juntos ali. Aí em 1521, Lutero não conseguiu, declarou a reforma em 1517, tá? Em 1521, o que aconteceu com Lutero? Ele foi excomungado, ele foi expulso, mas não conseguiu, ele foi expulso, mas ele conseguiu chegar diante do imperador, tá? Em 1521, para fazer ali a sua defesa. E ele pôde expor ali a sua defesa. Mas 4 anos ele levou para isso. Porque a liderança eclesiástica, né, não queria ouvi-lo. Mas o expulsou, né, o excomungou, né, o declarou ali excomungado, né, que ele não teria direito ao céu, não teria direito à presença de Deus, tá? E ele levou tempo para chegar diante daquela pessoa que ele queria chegar e decidir e conversar sobre a situação. Lutero entendeu que a crise na igreja, ela não tinha solução. As nossas crises, ela tem solução sim, né? Nós entendemos que as nossas crises pessoais, governamentais, teológicas, né, eclesiásticas, elas têm solução. Mas ele entendeu que com aquela liderança não havia mais diálogo para chegar a uma solução. Aí ele foi e declarou em 31 de outubro a Reforma Protestante, colocando na porta do castelo de Wittenberg, né, as suas 95 teses. Ele cravou ali, né, aquelas 95 teses, e mais tarde ela foi reproduzida e divulgada com a população. Uma terceira lição que nós aprendemos com Lutero é que quando entendemos o erro, não podemos continuar errando, irmãos. Não podemos continuar errando ou apoiando aqueles que defendem este erro. Se você entendeu que algo está errado e você entende que você não vai conseguir mudar, mas você está certo, você dialogou, você entendeu que está certo, você não deve continuar no erro, né? O cântico Cria em Mim, ele diz: quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro. Quando a gente reconhece o erro, nós entendemos que difícil é continuar nele, né? E viver no mesmo desespero e ficar para trás. Então nós não podemos continuar no erro. Esse é um grande ensinamento da reforma. Que nós precisamos aprender com os erros e não mais cometê-los. Porque difícil é continuar no erro. Lutero, analisando ali tudo que ele discordava, ele entendeu que não dava mais para continuar apoiando aquela liderança eclesiástica, e era necessário sair daquele contexto para que ele tivesse uma consciência sadia, uma consciência pura, né, diante de Deus. Então ele deixa, né, aquele meio que ele vinha convivendo. Como que nós podemos aplicar a terceira lição em nossas vidas? Ao entendermos que algo está errado na nossa vida, precisamos deixar o erro para trás e começar uma nova vida e sermos nova criatura. É isso que nós fazemos quando tomamos uma decisão por Cristo. Nós passamos a ser novas criaturas. E uma nova criatura, ela não continua naquela vida errada que ela continuava. Ela deixa tudo para trás. A Bíblia diz que se roubava, né, não vai roubar mais. Se prostituía, não vai se prostituir mais. Se mentia, não vai mentir mais. É uma nova vida, é ser nova criatura. Quando nós olhamos, né, para a reforma, nós precisamos analisar que talvez haja um principal ensinamento da reforma. Temos aqui alguns ensinamentos, mas se olharmos para a reforma protestante, né, nós vamos identificar um ensinamento que poderíamos chamar de principal ensinamento da reforma. Qual o principal ensinamento da reforma? Mente e coração
precisam estar abertos para aprendizados e mudanças. Mente e coração precisam estar abertos para aprendizados e mudanças. Certamente um adolescente chegou para mim, né, e disse: pastor, como que eu faço para aprender a Bíblia? Aí eu disse: olha, se esvazia de tudo que você conhece, de tudo que você sabe. Joga tudo isso fora, tá? Simbolicamente falando, tá? Não que não vai ter valor o seu conhecimento, tá? Profissional, o seu conhecimento estudantil, né? Não é que isso não vai ter valor, mas quando você pensa na questão aprendizado da palavra de Deus, você não pode colocar em xeque, você não pode colocar em dúvida a palavra de Deus com aquilo que você conhece, com aquilo que você considera que é certo. Se as duas coisas entrarem em conflito, fique com a Bíblia, mas tome cuidado com a versão. Fique com a Bíblia, mas tome cuidado com a versão que você estiver lendo, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Há uma versão que diz lá em Eclesiastes 22, né, Provérbios 22, perdão. Provérbios 22, 6. Instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Né? Ensine a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí há uma versão que diz o seguinte: ensine a criança no caminho que você quer que ele ande, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Qual é a diferença? Se eu quero que a criança seja, né, um mau elemento, eu vou ensinar a ser um mau elemento e ele nunca vai se desviar dele. Se eu quero que aquela criança se torne uma prostituta ou um prostituto, né, ele nunca vai se desviar dele. Olha a diferença das duas versões. Ensine a criança no caminho que você quer que ele ande, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. A outra versão: ensine a criança no caminho que ele deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Perceberam a diferença? Então nós, quando olhamos para essas questões, precisamos de estar atentos, né, nesse ensinamento. Mente e coração precisam estar abertos para a mudança, tá? Eu costumo falar que o homem ele é um ser mutante, e graças a Deus por isso, porque nós estamos suscetíveis a mudanças. Senão nós não teríamos mudado de vida, senão nós hoje não seríamos novas criaturas. Nós estaríamos seguindo a Deus, estaríamos ainda na nossa vida de pecado que vivíamos antes de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Lutero era um monge agostiniano. Ele vinha seguindo ali o aprendizado de Agostinho, tá? E ele seguia ali os ensinamentos de Agostinho e tinha aprendido com os ensinamentos de Agostinho, tá? Mas qual era o principal questionamento de Lutero? A venda de indulgência, irmãos. A venda de indulgência. Um dos principais questionamentos da reforma, e principalmente de Lutero, era a venda de indulgência. O que era a indulgência? A irmã de Edi, como é rica, ela chegava diante da liderança da igreja e dizia: olha, eu quero uma indulgência. E aquela liderança vendia aquela indulgência para ela, tá? E dava a ela o direito de ir para o céu. Não importa o que ela vinha fazendo na vida. Ela comprava o direito de ir para o céu. A Célia, como é mais pobre, não tinha dinheiro, né? Bom, eu não tenho dinheiro, então, a Célia, lamento. Você não tem dinheiro, você não pode comprar. E Lutero, olhando aquela situação, não aceitava a venda de indulgência para dar direito à pessoa de ir para o céu. Ele não aceitava isso. Então, qual o principal ensinamento? Que nós precisamos ter mente e coração abertos para mudanças. Ele aprendeu, ele entendeu que aquilo ele não poderia compactuar mais com aquele ensinamento da igreja que ele vinha servindo há tanto e tanto tempo. Ele não podia mais continuar, né, naquele ensinamento. Ele não poderia mais continuar pregando isso, falando sobre isso, que as pessoas ali compravam esse documento que dava a elas o direito de estar na presença de Deus. Efésios 2:8, né? Nós entendemos por que Lutero questionava a indulgência. Quando ele olha, tá, para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, Lutero está no meio que pregava totalmente contra esse ensinamento, que a salvação é pela graça. Agora eu pergunto, será que temos igrejas nos dias de hoje, 503 anos depois, que ainda continuam, né, olhando para a Bíblia e pregando, não a questão da indulgência, tá? Mas pregando outras coisas que vão de encontro à palavra de Deus?
Será que 503 anos depois da reforma, nós ainda encontramos igrejas, pseudo-igrejas, que pregam coisas que vão de encontro à palavra de Deus? Paulo, falando em Efésios, ele fala isso. E Lutero entendeu que a salvação era pela graça. Aí ele rasga todo aquele ensinamento, né, que ele tinha aprendido e passa a pregar a salvação pela graça. Ele entendeu que a salvação só pela graça. Aí ele vai nas suas 5 solas, né, os 5 princípios básicos da reforma, e ele coloca lá né, que a salvação é pela graça. Só a Deus dá glória, né, só a Escritura é que nós devemos seguir, né, só a fé que nós devemos ter fé em Deus, né, só em Jesus Cristo, solos Cristos, devemos acreditar só em Jesus Cristo, onde eles também pregavam que a salvação era através de santos. Então ele olha, né, e sola gratia. Só pela graça de Deus que nós somos salvos. Nós não merecemos. Nós não merecíamos o sacrifício de Jesus na cruz. Mas pela graça de Deus, ele veio e pagou ali o preço, né, que nós tínhamos que pagar de sofrimento ali na cruz. Lutero vai entender isso. E ele escreve ali, né, os 5 princípios da reforma. O imperador tentou fazer Lutero voltar atrás. É interessante quando ele chega diante do imperador em 1521, tá? O imperador faz com que tentam induzir contra a consciência, pois agir contra a consciência não é seguro, nem saudável. Que Deus nos ajude. Ele, diante do imperador, ele escreve isso. Ele fala isso, né? Porque ele sabia o risco que estava correndo, mas ele não podia voltar atrás. Ele não podia voltar atrás na sua decisão do que ele havia aprendido. Uma 4ª lição: precisamos estar firmes nas nossas decisões. Eu creio que você está firme na sua decisão de seguir a Cristo. Mas, como tenho dito, né, às vezes a pandemia, né, ela vai mostrar algumas coisas, tá, dentro da igreja do Senhor Jesus. E muitas das vezes, tá, os adoradores serão provados através desta situação. Precisamos avaliar se nós vamos demonstrar amor, né, fazendo coisas que não deveríamos fazer, às vezes nos colocando em risco, tá? A igreja, no início da pandemia, a gente tinha aí uma ajuda, né, de 3 ou 4, não me lembro agora se era 3 ou 4 cestas básicas, né, isso em março, até março. E no período da pandemia, Letícia fez uma busca aí com o pessoal do judô e, né, havia uma necessidade de mais umas 10 a 11 cestas. E nós começamos um movimento, né, com os membros da igreja, com alguns amigos fora, e conseguimos doar nesse período cerca de 15 cestas básicas mensais. Mas, irmãos, alguém tinha que correr o risco. Alguém tinha que ir comprar, né? Aí o que fizemos, né? Chamei ela e meu filho, não, vamos ao mercado. Alguém tinha que correr o risco. Alguém tinha que se arriscar em ir e comprar. Mas talvez se nós falássemos para alguém: fulano, você pode ir. Não, pastor. Nós estamos numa pandemia, proibida a aglomeração. Não estou dizendo que você deve desafiar, né, a enfermidade, você deve desafiar a pandemia. Mas se houver necessidade de fazer, nós não podemos deixar de fazer. Porque talvez alguém vai precisar de você, vai precisar da sua ajuda, vai precisar do seu socorro, e você vai precisar socorrer. Não, eu não vou socorrer porque estou em risco. Hoje é dia do médico. Quantos médicos morreram durante esse período? Quantos enfermeiros morreram durante esse período? Tá? No início eu cheguei até a ver história de enfermeiros e gente da área de saúde que cometeram até suicídio, não sei, né, se era história verídica ou não, mas porque entraram em crise para não levar a enfermidade para casa, a doença para casa, preferiram tirar a vida. Mas alguns, né, enfrentaram a doença, enfrentaram o problema, enfrentaram a dificuldade, estavam lá e continuam lá na linha de frente, cuidando das pessoas. Mas será que se essas pessoas, né, colocassem o risco, não, eu estou em risco, eu não vou atender ninguém por causa disso e disso.
nós precisamos de estar firmes em nossas decisões. E o seguir a Deus, né, é uma decisão que nós não podemos voltar atrás, não podemos deixar para trás. O imperador tentou fazer com que Lutero voltasse atrás, e ele não voltou. Ele persistiu na sua decisão. Esta é a quarta lição. Concluindo, no mês da reforma, nós somos convidados a fazer uma introspecção e uma reflexão sobre a necessidade de uma reforma em nossas vidas. Será que a nossa vida, as nossas vidas, minha e sua, não que eu tenha mais de uma vida, né? Eu não tenho mais de uma vida, a Bíblia diz que viver é uma vez só e depois disso vem juízo, né? Então, quando nós usamos esse termo nas nossas vidas, nós precisamos entender, né, bem, né, que fala da minha e da sua vida. Será que as nossas vidas precisam de uma reforma nos dias de hoje? Será que a igreja do Senhor Jesus precisa passar por uma nova reforma nos tempos de hoje? Uma reforma de adoração? Como está a nossa adoração? Como está a adoração da igreja? Como está o nosso louvor? Como está a nossa santidade? Como está a nossa fidelidade a Deus? Como está a nossa comunhão? Como está a nossa busca pela palavra? Como está a nossa vida? Como está a nossa reforma? Né? Com certeza, quando você tomou uma decisão ao lado de Cristo, você fez uma reforma na sua vida. Mas essa reforma, né, talvez você, quando embolsa uma parede, né, ali tem um exemplo disso, aqui tem outro exemplo disso, né, essa parede, com o tempo, ela vai precisando de uma reforma. Né? A gente vai fazer isso. Não agora, mas vamos fazer. Se Deus quiser. Né? Mas eu quero comparar a nossa vida, que às vezes você vai olhar para a sua vida e pensar, não, eu preciso de uma reforma. Você fez a reforma na sua vida quando aceitou Jesus como Salvador. Mas quanto tempo tem isso? Será que a parede já não precisa mais ser revestida de uma nova tinta para ela ficar mais bonita? Para as pessoas olharem para você e perceber, né, a luz de Cristo na sua vida? Será que a luz de Cristo que você está mostrando hoje é a mesma que você mostrava há 5, 10, 15, 20 anos atrás, quando você tomou uma decisão por Ele? É momento de reformarmos, né, a nossa vida. Reforma da comunhão, reforma do louvor, reforma da adoração, reforma da santidade. Que a gente possa, né, nesse mês da reforma, entender isso e refletir sobre isso, né, buscar mais aprendizado, né, que o nosso tempo aqui é curto, mas estudar mais sobre o assunto. O que nós podemos e precisamos mudar na nossa vida? Qual a reforma que precisamos fazer na nossa vida? Lutero nos dá esse exemplo. E é interessante quando nós olhamos aquela imagem ali dele fixando lá as suas 95 teses, né, na porta da igreja, lá na porta do castelo, né, quando ele crava ali aquelas 95 teses, eu entendo que aquela reforma deveria ser pública. A mudança na vida da igreja deveria ser de conhecimento de todos. A mudança na nossa vida, ela também deve ser de conhecimento de todos. Nós não podemos fazer uma mudança só para nós. Bom, eu mudei. Não. Eu preciso deixar que as pessoas vejam a mudança que Jesus Cristo fez na minha vida. Eu preciso deixar que as pessoas olhem para mim e percebam, não, ele já não é mais o mesmo. Ela já não é mais o mesmo. O que aconteceu com a vida dele? Ele bebia, ele fumava, ele mentia, ele xingava. E hoje ele já não faz mais isso. O que aconteceu na vida dele? Aí a pessoa vai sentir o desejo de ser igual a Cristo, sim, mas ser igual a você também. Por isso que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando nós fazemos essa reforma na nossa vida, nós estamos falando e precisamos falar mesmo isso para as pessoas, né? Não só siga a Cristo, imite a Cristo, não. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas e falar isso para as pessoas. E elas precisam nos imitar, porque nós somos imitadores de Cristo. Será que nós temos autoridade para isso? Paulo tinha. Por isso ele escreveu, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então façamos a reforma necessária na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nós queremos